Bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao nosso webinar sobre tensoativos de polimerização APO-Free. Eu sou a Vanessa, química industrial e coordenadora técnica aqui na Aditiva. E as informações que eu vou apresentar hoje vão ajudar vocês a identificar produtos alternativos para situações em que se faz necessário o uso de surfactantes APO-Free, ou seja, livres de alquilfenol etoxilado. Todos os produtos que serão mencionados aqui fazem parte do nosso portfólio, aqui da Aditiva, e são fabricados pela nossa parceira BASF. Bem, vamos iniciar falando então sobre polimerização em emulsão, para uma breve revisão, né, dos conceitos, e depois sobre os testes realizados pela BASF na Alemanha, comparando o desempenho de tensoativos APO-Free com tensoativos comuns usados no mercado à base de nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e 25-EO. Os dados que eu vou apresentar foram avaliados em um copolímero acrílico puro e em um copolímero de estireno acrílico. E no final, teremos um momento de perguntas e respostas, aí que vocês já podem ir colocando as suas perguntas na plataforma. Bem, então, para uma breve revisão, né, a palavra polímero vem do grego poli, e significa muitos, e mero, que significa parte. Então, são muitas partes, né, que se repetem em uma macromolécula de polímero. Polimerização é o conjunto de reações onde as moléculas simples, né, que são os meros provenientes dos monômeros, reagem entre si com a ação de um catalisador e, como resultado, temos então as macromoléculas, né, que são o polímero, né, em si com alta massa molecular. Existem várias tecnologias de polimerização diferentes, e a polimerização em emulsão é uma delas. A polimerização em emulsão é um processo complexo usado na produção de dispersões poliméricas que são usadas em uma série de mercados, né, como de tapetes, tecidos, de papel, adesivos, né, no mercado de tintas decorativas e construção civil para a produção das resinas acrílicas e acrílicas estirenadas. O resultado da polimerização em emulsão depende de muitas variáveis, como tempo, pressão, temperatura, tipo de catalisador e inibidor, proporção e velocidade de adição dos reagentes, dos tipos de surfactantes e iniciadores, e por isso ela é considerada uma tecnologia complexa. Por outro lado, ela é um processo interessante porque ela é realizada em meio aquoso, o que favorece, então, um controle mais fácil, né, da reação e da exotermia, né, que é muito grande, a liberação de calor que ocorre durante o processo. Bem, os monômeros, que geralmente são insolúveis em água, eles são solubilizados na água devido à presença dos surfactantes, resultando, então, no polímero formado por moléculas de alto peso molecular, que são insolúveis na água, mas estão dispersas no meio, né, por causa dos tensoativos, que as mantém estáveis. Então, por serem dispersões, elas têm uma aparência branca leitosa. Aqui, então, temos uma ilustração que nos ajuda a entender um pouquinho melhor o mecanismo da polimerização em emulsão, onde no início a gente tem, então, 6 sistemas em coexistência nesse meio, que são os surfactantes livres, os iniciadores, os radicais livres, já liberados pelos iniciadores para iniciar a polimerização, as micelas de tensoativo, as partículas de monômeros que já estão dentro das micelas, e as gotas de monômeros que ainda não migraram para dentro das micelas. As micelas de tensoativo se formam pela aproximação das moléculas entre si, com a parte hidrofóbica, que é a parte que foge, né, do contato com a água para dentro, essa parte fica para dentro, e com a parte hidrofílica para fora, em contato com a água do meio. Nessa fase ocorre a nucleação das partículas, onde os iniciadores liberam radicais livres, né, que atacam as ligações duplas do monômero, liberando um elétron na extremidade do monômero e iniciando uma reação em cadeia dentro das partículas,
onde duas moléculas de monômero com radicais livres se encontram e fecham o ciclo de reação. A velocidade de polimerização aumenta até que se forme um determinado número de partículas desses monômeros em emulsão. Se considera, então, que essa etapa termina quando 10% da carga de monômero já tenha sido consumida. Na propagação, na fase de propagação, o tamanho das partículas já formadas aumenta e as gotas de monômero vão diminuindo. Então, existe uma difusão do monômero das gotas para dentro das partículas. Nessa fase, já tem uma conversão de 40% dos monômeros e ela só acaba quando não existir mais gotas de monômero. Na fase de terminação, o sistema só tem partículas de polímeros inchadas pelos monômeros. A velocidade da reação já diminui, a temperatura tende a estabilizar e a viscosidade já está mais alta, né? Já com a formação do polímero. Aqui temos uma ilustração de um sistema de laboratório, onde temos o pré-mix com os monômeros, a água e os surfactantes, uma solução de iniciador, e aqui um reator, né, com uma carga inicial de tensoativo, água e iniciador, onde no decorrer de todas as etapas, né, que nós vimos antes, vai sendo formado o polímero. Nesse sistema é muito importante um bom controle de velocidade de reação e de temperatura, porque a reação é extremamente exotérmica. Bem, essas imagens, elas mostram um polímero em formação nas fases que falamos, tá? A alimentação do reator, a iniciação e a formação de partículas, a propagação com o inchaço das partículas que já estão previamente formadas, né? E a formação de emulsão, que vai tomando uma coloração branca leitosa, até a terminação, com a formação completa da emulsão de polímero. Os surfactantes, eles têm um papel muito importante na fabricação de dispersões de polímeros e também têm uma influência muito grande nas características de desempenho, né, do produto final formulado. Então, sem a formação da micela de surfactante no meio, a gente não tem a disponibilidade de surfactante suficiente para conseguir estabilizar esse número total de partículas. Conforme se tem a formação de muitas partículas, ocorre um aumento da área superficial total e um consumo do tensoativo. Por isso, a importância, né, de se conhecer como as micelas se formam e a concentração micelar crítica dos surfactantes. Os surfactantes estabilizam as partículas durante a polimerização e pós-polimerização e também contribuem para atender certas necessidades legais de mercado, como contato com alimentos, por exemplo. Os surfactantes aniônicos são os surfactantes primários, né, responsáveis pela formação das micelas. Eles influenciam em características muito importantes do polímero, como o tamanho de partículas, a formação de coágulos, né, e os demais parâmetros de processo. Os surfactantes não iônicos, eles podem ser usados para aumentar a estabilidade das emulsões, podendo ser usados como co-surfactantes durante a reação ou podem ser adicionados após a reação como aditivo. Eles permitem uma estabilização estérica devido às suas cadeias maiores e evitam que os tensoativos aniônicos sejam consumidos por cátions eventualmente presentes no meio. A linha de tensoativos de polimerização APO-Free atende algumas legislações específicas de certos países, como a AICS da Austrália, DSL do Canadá, REACH da Europa, entre outros, né? Além de atender ao FDA, podendo, então, serem usados na formulação de uma dispersão que, no seu uso final, terá contato com alimentos, como, por exemplo, um adesivo para embalagem de alimentos. Bem, agora eu vou mostrar os dados do trabalho realizado pela BASF, onde o objetivo é comparar emulsificantes de mercado, que são a base de nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e 25-EO, com emulsionantes APO-Free.
Para o teste de um copolímero totalmente acrílico, foi selecionada uma fórmula padrão e alguns emulsionantes para demonstrar como é possível trocar o mesmo mantendo as propriedades. Essa é a fórmula padrão usada nessa avaliação. As propriedades das dispersões fabricadas são determinadas pela escolha e mistura dos vários monômeros, mas essas propriedades também são influenciadas em grande parte pela escolha dos emulsificantes e pela sua qualidade. Os monômeros usados nessa fórmula, né, dessa dispersão 100% acrílica, foram o metacrilato de metila, o acrilato de 2-etilhexila e o ácido metacrílico. Os emulsificantes aniônicos foram adicionados em duas etapas da fórmula, na primeira etapa, no reator, e na terceira etapa do processo, na pré-emulsão. Aqui, temos os tensioativos selecionados para essa avaliação, na formulação de um copolímero 100% acrílico, né? 2 deles são da família de álcool graxo sulfatado, também temos um alquilbenzeno sulfonato de sódio, álcool graxo sulfatado etoxilado, temos 4 opções sendo avaliadas, e mais um sulfosuccinato de sódio. Todos esses foram comparados com produtos de mercado à base de nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e 25-EO. Então, esses foram os resultados encontrados, onde foram avaliados o tamanho de partícula, a viscosidade, a resistência à água, a estabilidade acelerada, a estabilidade ao cisalhamento, a avaliação do filme e a absorção de água. Podemos observar por aqui que, se a ideia é ter um copolímero final com tamanho de partícula e viscosidade próximos de quando é usado um nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO, é possível trocar o mesmo pelo disponível FeS 27, que possui tamanho de partícula 81, comparado a 79 do nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO, que é a nossa referência 1. E se a propriedade a ser mantida for a viscosidade, o produto mais indicado é o disponível FeS 993. Em geral, todos os emulsificantes aniônicos testados levam a dispersões estáveis de polímeros com excelentes propriedades de baixa absorção de água. Então, podemos identificar o emulsionante mais adequado para um copolímero totalmente acrílico, conforme a característica final mais importante para a dispersão formada. Dessa forma, é possível ter um polímero produzido com tensoativo isento de nonilfenol etoxilado sulfatado, mantendo as características de performance do produto. Bem, da mesma forma que foram realizados testes para o copolímero acrílico, também foram feitos para um copolímero estireno acrílico, bastante usado no mercado de tintas decorativas. Foram usados tensoativos isentos de nonilfenol para comparar com os resultados de um copolímero estireno acrílico com nonilfenol etoxilado sulfatado. Para isso, foi usada uma fórmula padrão, e essa foi a fórmula, então, usada para teste. Os monômeros usados nessa fórmula foram o estireno, o acrilato de butila e o ácido metacrílico. O emulsionante aniônico nessa formulação entra na terceira etapa do processo, que é a pré-emulsão. Aqui a gente tem os tensioativos selecionados para essa avaliação na formulação de um copolímero estireno acrílico, né? 2 deles são da família de álcool graxo sulfatado. Também temos um alquilbenzeno sulfonato de sódio, álcool graxo etoxilado sulfatado, a gente tem 4 opções, e mais um sulfosuccinato de sódio. Todos esses foram comparados com produtos de mercado à base de nonilfenol etoxilado sulfatado, 10-EO e 25-EO. Então, a gente pode observar aqui que a maioria dos tensioativos apresentam os mesmos resultados em relação à performance comparando com o nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e 25-EO. É possível aqui comparar as características de viscosidade e tamanho de partícula da fórmula com tensioativo APO-free e a base de nonilfenol etoxilado sulfatado 25-EO, que é a nossa referência 2. A gente chega à conclusão, então, que ao substituir o nonilfenol etoxilado sulfatado 25-EO pelo disponível FeS 27, a gente mantém os mesmos resultados. Uma característica muito importante a se salientar é a baixa formação de coágulos quando usados os produtos da linha
disponível fez, né, com realmente teores ali percentuais bem baixos. Os emulsificantes da linha disponível fez, então, levam a um excelente comportamento de estabilização do processo e, portanto, a baixa formação de coágulos na receita do copolímero estireno acrílico. Em geral, todos os outros emulsificantes aniônicos testados levam a dispersões poliméricas estáveis com excelentes propriedades de baixa absorção de água. Estes e outros testes realizados pela BASF, eles estão apresentados em catálogos, né, que a gente pode disponibilizar conforme necessidade. A aditiva conta com uma linha completa de tensoativos de polimerização e emulsão, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente pelo telefone, aqui pelo e-mail, né? E a gente vai poder auxiliar vocês aí na escolha do produto mais adequado. Meu e-mail é vanessa@aditiva.com.br. Bem, então vamos para a parte vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, né? Se temos alguma pergunta. Aqui a gente tem uma em relação a em quais características o tamanho de partícula impacta. Bom, o tamanho de partícula da emulsão, ele pode influenciar várias características, né? Como brilho, reologia do produto, poder ligante, né, da emulsão. Daí vai depender muito também da aplicação, né, onde a emulsão está sendo usada. Por exemplo, quanto menor o tamanho de partícula, normalmente maior o poder ligante da emulsão. Vamos ver aqui outra pergunta em relação a causas da formação de coágulos, né? Quais são as causas e como evitar? Bom, a formação de coágulos também, ela pode ter várias causas, tá? Como, por exemplo, a escolha errada, né, do emulsificante, a presença de impurezas, né, como provenientes de agentes redutores, ou agentes complexantes, ou até preservantes, né, utilizados na fórmula. Então, a formação de coágulos ela pode ser evitada usando coemulsificantes, né, que são os tensoativos não iônicos, que a gente comentou antes, né. A gente tem alguns exemplos como o Disponil AC25, o Disponil A3065, por exemplo, né, que são produtos que estão no portfólio da Aditiva. Vamos ver aqui outra pergunta. Em relação a... tá. Além dos tensoativos de formulação, a Aditiva também fornece os monômeros? Sim, a Aditiva conta, tá, com os monômeros no portfólio. São como ácido acrílico, acrilato de butila, acrilato de 2-etilxila, né, entre outros monômeros. Então, também fiquem à vontade aí para caso tenha alguma necessidade, né, específica, para nos contatarem através dos e-mails e telefone que a gente informe sobre os produtos. Vamos ver aqui outra pergunta. Qual é a dosagem indicada dos tensoativos APO-free? Bom, esse teor ele vai depender da composição monomérica, né, da fórmula, e também de qual produto a gente está falando, né, de qual grade de tensoativo a gente está utilizando. Mas, geralmente, gira em torno de 0,5% a 3% sobre a quantidade de monômeros totais da fórmula, né. Em uma fórmula látex padrão, por exemplo, a gente pode usar 2% do Disponil FES 993. É um parâmetro, né? Outra questão aqui é sobre qual é o efeito do grau de etoxilação do tensoativo na polimerização. Bom, o grau de etoxilação, ele influencia algumas características, né? Uma das mais importantes é o tamanho de partícula. Por exemplo, a tendência é que quanto maior o grau de etoxilação, maior o tamanho de partícula. Tá? Bem, eu acho que seriam essas as perguntas que a gente tem, tá? Eu acho que em função do nosso tempo, a gente também tem que já ir se encaminhando para o final.
Então, eu agradeço muito a presença, né, e a participação aí de vocês no webinar. Também fico à disposição para dúvidas, questionamentos aí, informações sobre os produtos, tá? Vou repetir meu e-mail, é vanessa@aditiva.com.br. Nos contatem e a gente tem como orientar nas escolhas dos melhores produtos. Então, agradeço a participação. Fica o convite aí para continuarem nos acompanhando, né, as nossas publicações, e também atentos aí aos nossos próximos eventos, próximos webinars, que a gente sempre divulga aí através das redes sociais, do LinkedIn, né, por e-mail também. Então, fiquem ligados aí nos próximos eventos e obrigado e tchau, tchau.